Imagine a cena. Estamos no Centro Espírita, dia de evangelização das crianças. E as famílias vão chegando, os evangelizadores estão ali a postos, recepcionando, as crianças estão indo para os seus espaços de aprendizagem e convivência, e o trabalho começa. Aí, de repente, uma evangelizadora está lá aos berros. Isso mesmo, gritando veementemente e cobrando o comportamento lá de uma criança. Então, alguns outros, a coordenação, vai lá atender, saber o que foi que aconteceu. Por que esses gritos, ainda mais dentro do centro espírita, na evangelização? E aí a evangelizadora explica que pegou o fulaninho ali roubando os lápis de cor, colocando os lápis de cor lá no bolso. E ela achou aquilo, onde já se viu, eles estão ali na evangelização para formar a pessoa de bem. Como que ele está lá pegando os lápis que pertencem à própria evangelização e colocando no bolso para poder levar embora? Isso não pode acontecer de jeito nenhum. Então, para ele aprender, ela gritou com ele, arrancou os lápis do seu bolso, deu-lhe um sermão muito bem dado, que é para ver se ele aprende de uma vez por todas as lições do Evangelho. E aí, a coordenadora da evangelização se volta para a querida evangelizadora e diz: foi isso? Então tá ótimo, você fez muito bem, tá? Porque ele realmente precisa aprender, não pode tirar os lápis nem daqui, nem dos seus colegas. Viu, fulaninho? Não faça mais isso. E a evangelização segue em frente. Evangelização? Realmente é isso que está acontecendo? Então devemos ensinar o Evangelho, os ensinos morais de Jesus através de sermões ameaçadores, através de violência verbal? Não tem alguma coisa errada. Porque para trabalhar o Evangelho, nós precisamos ter amor. Nós precisamos entender que, no caso, a criança que está ali conosco é um ser humano, é um espírito tanto quanto nós, que traz os seus problemas, mas traz também consigo o potencial divino para um dia chegar à perfeição, e que precisa sim de orientação. É verdade. Mas se nós estamos trabalhando o Evangelho, e o Evangelho representa a lei de amor trazida por Jesus, que solicitou que muito nos amássemos, como essa atitude da evangelizadora pode ser considerada certa ou desculpável? Nós não podemos ameaçar, não podemos perder o equilíbrio emocional. Sim, a criança está cometendo uma ilicitude. Não se deve furtar os lápis da evangelização ou dos colegas. Mas por que ela fez isso? Porque ela repete recorrentemente esse comportamento. É a isso que os evangelizadores têm que se debruçar para estudo, procurar compreender o contexto sociocultural, familiar dessa criança, também entender que talvez ela esteja trazendo resquícios, tendências de existências passadas, mas que não é o sermão, não é brigando com ela, não é levantando a voz e gritando que vamos educar, mas é com a nossa perseverança, paciência, explicando e colocando-a para trabalhar. É isso mesmo, colocando-a para ser auxiliar. Tivemos um episódio desses, uma vez na evangelização.
E a evangelizadora, ao observar que a criança punha os lápis, giz de cera, borracha nos seus bolsos para poder levar embora, quando chegou o final do trabalho, das atividades, ela disse assim: então, criançada, meus filhos, minhas filhas, vamos arrumar a sala? Vamos guardar as coisas, tudo no seu devido lugar? Vamos lá? E olha só que beleza. O fulano, esse mesmo, que estava lá escondendo tudo nos seus bolsos, para facilitar o nosso trabalho, ele já estava recolhendo os lápis, né, e outros materiais, não é? Agora é só tirar do bolso e colocar nas caixinhas. Olha que beleza, vamos lá, fulano? E aí ele então pego de surpresa, constrangido, mas vendo que a evangelizadora tinha dourado a pílula, ele então, com um sorriso meio amarelo, como se diz, começou a tirar lápis, borracha, giz de cera dos bolsos e colocar nas caixinhas. Assim como os colegas ali fizeram, pegando o que estava espalhado ali pela mesa de trabalho. Nunca mais ele fez isso. Na semana seguinte, ele perguntou para a evangelizadora se ele podia ajudá-la. E ela disse: claro que sim. Você vai me ajudar a distribuir o material, a pegar isso, guardar aquilo, como todo mundo. Vamos lá? E se você precisar de alguma coisa para levar para casa, para levar para a escola, se você não tiver, é só me pedir, tá bom? E realmente ele vivia em dificuldades financeiras com a família, né? A evangelizadora sabia disso, então de vez em quando o auxiliava, deixando ele levar um lápis, uma borracha, providenciou um caderno. Esse é o processo de evangelização. Um processo afetivo, processo de compreensão e acolhimento. É isso que nós temos que trabalhar na evangelização. Para que esses espíritos se liguem a Jesus. Para que esses espíritos, pouco a pouco, se sensibilizem para o amai-vos uns aos outros. O fazer aos outros. Somente o que se deseja que os outros nos façam. Dois ensinos de Jesus que são a base da educação e, portanto, do processo evangelizador do Espírito. Você é evangelizador? Está no centro espírita trabalhando? Tome cuidado. Não leve para dentro da evangelização o que se faz por aí normalmente. Lembre-se, você está representando o Evangelho. Você está representando ali, durante a atividade, a Jesus. Haja, portanto, como o nosso mestre agiria. Ame, envolva, permita a participação, caminhe junto, porque um dia esse trabalho, como semente, irá desabrochar, e aí o Espírito irá agradecer aquela evangelizadora, aquele evangelizador lá dos tempos passados, porque ele pôde agora, finalmente, ter um encontro com o amor a si mesmo e ao próximo.